Como você já deve saber, meu nome é Gabriel Gonçalves e eu vou falar rápido porque eu não quero que esse anúncio passe de 1 minuto. Então vamos lá, eu tenho alguns recados importantes para dar antes do início desse podcast. O primeiro é a respeito dos patrocinadores do canal. Nós temos 2 patrocinadores hoje no canal e é importante salientar, antes de tudo, que eles não têm poder de decisão de pauta. Eu preciso que esse podcast tenha minha cara e que eu tenha escolha total e liberdade total para tratar qualquer tipo de assunto e convidar qualquer tipo de pessoa. Dito isso, é um prazer imenso anunciar a presença da InetVip Telecom como patrocinadora do canal. Ela é a primeira patrocinadora, a primeira apoiadora do projeto e eles são uma empresa de internet via fibra ótica que atende a região do Vetor Norte de Belo Horizonte. Então, se você está em alguma das cidades que englobam o Vetor Norte, entre em contato com eles porque é uma internet de excelente qualidade e excelente atendimento ao cliente. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre a mais nova patrocinadora do canal, a empresa de cafés Três Corações. É um prazer imenso ter essa empresa enorme aqui patrocinando e apoiando o projeto, disponibilizando cápsulas de café para os nossos convidados e, enfim, tornando toda essa conversa, todo esse bate-papo um pouco melhor, um pouco mais agradável e com esse gostinho gostoso de café Três Corações. E o terceiro eu gostaria de falar com você. Caso você tenha o interesse de apoiar esse projeto, caso você esteja acompanhando os podcasts, esteja recebendo valor nesse projeto que é um projeto tão gostoso de gravar, eu gostaria que você entrasse no site gabrielgoncalves.com/contribua. Então, Gabriel Goncalves, em vez de Gonçalves, com C cedilha, é com C normal, .com/contribua. Lá você consegue apoiar e doar para manter esse projeto rolando. Muito obrigado. Olá a todos, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Gabriel Gonçalves Live. O podcast onde a gente entrevista sempre e conversa com pessoas que são referência em sua área de atuação. E hoje a gente está aqui com a presença do Eugênio Araújo, um grande entusiasta de inovação e tecnologia e fundador do Cotemig Startups. Tudo bem, Eugênio? Tudo jóia, Gabriel? No início de todo podcast, eu gosto sempre de pedir o convidado para contar um pouquinho da sua história. Eu gostaria de saber de você, um pouco dessa sua jornada no meio de inovação, de tecnologia. Como que você começou nessa área? Então, minha jornada na área da tecnologia e inovação começou em 2013, quando eu entrei no Colégio Cotemig. Então, é um colégio que tem a base técnica, então eu fazia o ensino médio com o ensino técnico em informática. Então, em 2013 eu comecei e não tomei gosto ainda, eu falei, bacana, mas e aí? Eu tomei gosto mesmo quando eu arrumei meu primeiro estágio, que foi no segundo ano do ensino médio. Então, no começo de 2014, eu trabalhei a primeira vez, e desde então, cada vez me apaixonando mais pelo mercado tecnológico e de inovação, agora que estou focando mais em inovação. Entendi. E onde que surgiu? A gente se conheceu, né, por meio da faculdade Cotemig, e você tem um projeto muito interessante lá, que é o Cotemig Startups. Vamos conversar só brevemente sobre ele. Como que surgiu o Cotemig Startups? Então, o Cotemig Startups surgiu uma dor do ensino médio. Então, a gente faz um projeto de conclusão de curso, que é o antigo PCC, e a gente passa um ano codificando um projeto, mas não tinha muita estruturação voltada na parte administrativa, de processo, de modelo de negócio, era só codificação. Então, quando eu fui à faculdade, a gente tinha a dor ali de não ter nada nessa área. Então, com a da Franciele, que é uma das fundadoras do projeto, eu ingressei na jornada de montar um projeto, apresentar para a faculdade e estamos rodando já a 5ª edição. Então, tem 2 anos de programa já. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas eu sou professor de empreendedorismo num colégio de ensino médio aqui da cidade. E é um processo bem curioso, porque quando você está falando de empreendedorismo, você tem diferentes áreas, né? Você pode falar do empreendedorismo ato de abrir uma empresa, e você tem uma outra palavra que tá crescendo muito, né? Tá ganhando muita relevância, que é o intraempreendedorismo, que é você inovar, né? Criar um novo projeto dentro de uma estrutura já existente. Quais foram as dificuldades? Porque o Cotemig Startups tem bem essa cara, né? De um projeto de intraempreendedorismo, né? Quais foram as dificuldades para fazer esse projeto acontecer? Bom, eu acho que mais dificuldade foi barreira, porque o pessoal lá era muito tradicional. Porque é uma instituição tradicional com 50 anos de mercado, então não tinha muita inovação nessa área de empreendedorismo. Então, a maior resistência foi dos funcionários mesmo. Então, a primeira edição eles achavam ali que a gente veio pra brincar, fazer bagunça, porque o meio de startup é muito bagunça, muito barulho, muita falação, muita conversa séria, numa forma descontraída. Então, eles não entendiam se a gente estava brincando ou se estava trabalhando mesmo. Então, a primeira barreira que a gente teve que quebrar foi
mudar a cabeça dos funcionários para eles verem que a gente está trabalhando de verdade, tanto quanto qualquer um ali dentro. Entendi. E depois que quebrou essa barreira? Aí foi só crescer o programa, porque os jovens já são muito adeptos ao meio de startup. Os alunos da faculdade, tanto do colégio, também tem uma veia tecnológica, são todos da área de tecnologia, todos de TI, então todos startups precisam de um programador. Então, uma outra barreira que a gente também precisou de passar por cima foi porque a gente tinha startups com 5 programadores. Então, não faz sentido também uma startup só com programador. Então, a gente abriu o programa para outras instituições também participar, integrando com os programadores do Gotemig. É engraçado isso. Eu cheguei a comentar com vocês que vocês, né, porque a gente tem uma presença aqui atrás das câmeras também, mas eu cheguei a comentar que eu já, assim, caí de cabeça depois do meu 3º ano do ensino médio, caí de cabeça nesse meio de startup. E qualquer evento que você vai de startup, o recurso mais escasso em termos de pessoas é programador. Então, assim, desde programas básicos, né, Startup Weekend, assim, que é sempre o normal disso acontecer, sempre o que mais falta é desenvolvedor. E vocês têm o contrário, né? Vocês têm acesso a desenvolvedor, imagino que deve faltar pessoas mais com perfil empreendedor, né, perfil de negócios. Qual a dificuldade de desenhar um programa com isso, né, com essas necessidades trocadas, vamos dizer assim, essas... dificuldades trocadas. No começo era muito trocado, hoje consegui dar uma equilibrada no programa para público externo. Porque se ensinar 5 desenvolvedores a preencher um modelo de negócio, a criar um canvas, a falar, o programador, não programe, vamos escrever o papel, a ideia e depois vamos programar. Era muito difícil. Então, no segundo encontro, o pessoal estava com metade do código feito e falei assim, aqui, tá certo? Eu falei assim, não, velho, não, tá errado. Valida primeiro, monta um modelo de negócio. Então, o programa foi todo pensado voltando para a base empreendedora. Então, a gente é um grande formador de empreendedores também. Porque a gente capacita o cara na área de empreendedorismo e, tecnicamente, o pessoal já está capacitado por conta da faculdade do Colégio Gotemig. Entendi. Então, a nossa barreira foi mais virar a cabeça do programador, falar, não programa. Primeiro, vamos validar, vamos pro mercado, vamos ver se vai ter público para isso, que não adianta desenvolver para ninguém usar. Qual que você acha que é um processo mais difícil? Você ensinar uma pessoa com perfil de negócios a programar, a ter essa visão técnica, ou pegar a pessoa que tem essa visão técnica bem desenvolvida e colocar para ela a visão de negócios? Eu não sei se é porque eu sou da área de desenvolvimento, penso também como TI, mas eu acho que é ensinar um de negócio pensar como TI. Então, atualmente, eu estou numa startup chamando Contin. Então, eu comecei num time de desenvolvimento, eu era o back-end lá, e eu acabei indo para o time de produto, que é de onde que sai as criações e passa a especificação para o programador fazer. Porque o que o pessoal da área de design, de administração faz, o desenvolvedor não entende. E o que o desenvolvedor faz, a administração não entende. E como eu tenho uma pegada dos dois lados, eu tô fazendo essa ponte entre os times. Então, tem hora que eu não entendo o que o pessoal tá falando. Gente, o que esse cara querendo eu faço aqui nessa documentação que eu não tô entendendo? Mas agora eu tô conseguindo ver o outro lado da moeda. Só que eu pego muito fácil essas coisas. Só que para explicar uma coisa técnica para uma pessoa que não é técnica, eu acho mais complicado. Então, pode ser uma falha na computação minha também. Mas eu acho que ensinar quem não é técnico a requisitos técnicos é mais difícil. Porque não é uma coisa do dia a dia da pessoa. A pessoa vai ver aquilo ali naquele momento, não vai usar mais e esquecer. E isso pra mim faz total sentido. Eu concordo com você nessa visão pelo seguinte, eu acho que até na visão de negócios, é uma visão, todo mundo tá inserido no mercado de certa forma. Então todo mundo sabe meio que o básico, né? Assim, como que funciona um negócio, o que é lucro, o que é prejuízo, como que faz pra rodar, tem que gerar valor. Acho que todo mundo tem meio que essa base. É uma base em comum. Agora, uma coisa que eu acho fascinante da área de tecnologia como um todo é que é um experimento quase que anárquico, assim. Todo mundo sabe mexer num celular, quer dizer, a maioria das pessoas sabe mexer no celular, mas ninguém sabe como funciona o celular. Então, assim, é um experimento muito louco de um nível de abstração mais alto. Eu concordo com você, eu acho que, de maneira geral, ensinar uma pessoa técnica ou não técnica, conceitos técnicos, é mais desafiante. Eu acho que essa parte que você pegou na abstração, que eles têm muito dificuldade de abstrair o que o sistema tem ali na tela, abstrair cada partezinha do sistema para entender a parte técnica. Porque técnico tá mais do que abstrair o sistema inteiro em pequena parte e programando pequenas partes do programa. Então, a abstração que eu acho que o pessoal não consegue ter muita noção de sair de perto do sistema e ver ele como um todo. Ao mesmo tempo, ver os detalhes quando você tá vendo um todo. Exato. A abstração que o pessoal sinto falta também. E é o básico de... Assim, a gente que tem esse background técnico, você pega disso até as próprias linguagens de programação. Você tem níveis de abstração diferentes. E quanto mais alto nível a linguagem mais próxima da forma natural nossa de se comunicar.
acontece que quando você está usando um celular, você está num nível tão alto de abstração, assim, vamos dizer, de próximo da linguagem humana, que vira natural para a pessoa, e ela não precisa saber o que é um processador, o que é memória, enfim, não precisa saber nada dos componentes que estão ali dentro fazendo aquela magia acontecer. É quase como magia negra mesmo, né? Quando você fala desse tipo de tecnologia. Sim, sabe que funciona, mas não sabe como, e também não faz sentido a pessoa saber, porque vai ser conhecimento que ela vai ter ali por saber. Hoje em dia, o conhecimento tá todo no lugar, né? Exato. E é curioso porque isso está se tornando tendência, né? Várias escolas, até com o novo ensino médio, enfim, tá se tornando, ou tá tendo esse desejo de ensinar programação para crianças, né? Para que toda uma população tenha pelo menos o básico do pensamento computacional. Antes de falar minha opinião, eu queria saber o que você acha disso. Bom, eu acho que programação em si, eu não acho que todos precisam saber, mas o raciocínio lógico de como que funcionam as coisas, eu acho que é bacana o pessoal saber para conseguir entender de como eles querem as coisas ou como poder melhorar algum processo. Mas saber programar em si, eu não acho necessário que todo mundo saiba, mas pelo menos como que funciona, como que é o caminho da programação. Eu acho que é bacana o pessoal saber por conta do raciocínio lógico. Eu penso da mesma forma. Eu aprendi a programar, eu aprendi em C, C++ e Java, né, no ensino médio. Desde que eu saí do ensino médio, assim, não toquei numa linha de código. Mas o saber como que funciona aqueles procedimentos, aqueles processos, tipos de programação diferente, eu não sei se você teve essa experiência, parece que dá uma visão diferente de mundo. Sim, dá uma visão de tudo, de tudo. Exato. Então tem coisas que é da área de programação, específico de programação, que eu utilizo na área de administração, na área para montar um cronograma, por exemplo. Exato. Então, dá uma visão maior, uma coisa mais técnica, mais detalhista e abstrata de qualquer situação da sua vida. Então... E eu não sei se isso é visão de pessoas de exatas. Talvez seja, a gente está conversando aqui, talvez seja apenas visão de pessoas de exatas. Mas eu acho que dá uma outra visão de processos mesmo. Tipo assim, a gente precisa fazer esse projeto sair do chão. Como que a gente faz funcionar? Eu vejo que tem muitas pessoas que começam a tirar para tudo quanto é lado. E quando você tem essa visão de, vamos dizer assim, pensamento computacional, de lógica, você começa a desenhar muito passo a passo, você tem uma visão do todo, de como que aquele processo vai funcionar. Sim, porque eu acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende na programação é fluxograma. Então, e a vida, pra mim, a vida toda é um fluxograma. Desde a hora que eu levanto, é a primeira ação, levantar da cama. Depois tem duas opções, sentar ou pular da cama. Então, qualquer processo, qualquer projeto que a pessoa vai desenvolver, quem tem um pensamento lógico na área de programação, na área de fluxograma, de processo, ajuda muito por conta disso. Você conseguir ver um processo. Você enxerga o processo antes de fazer ele. Então você tem um foco ali, uma direção que você consegue tomar para não ficar perdido. Uma questão que eu acho fascinante igual você falou, tudo na vida é um fluxograma. E isso nas atividades mais básicas e até em outras atividades um pouco mais complexas. E uma coisa que me deixa obcecado é sobre inovação. Como que a gente consegue criar processos para facilitar a inovação? E eu acho que isso se encaixa muito com o seu trabalho, né? Com todos esses projetos que você está envolvido. Quais são as dificuldades de se inovar hoje em dia, na sua opinião? Então, eu acho que a dificuldade em si, eu não sei qual que é, mas o problema das pessoas ao tentar inovar é pensar no que tem que pode ser melhorado. Inovação não é melhoria. Também, mas não só. Então, a maioria das pessoas tentam melhorar processos existentes como se fosse a única solução de inovação. Talvez aquele processo não sirva mesmo. Então, é criar um novo processo, inovar o processo, não melhorar. Então, eu tô falando de processo desde a Substituir algo, né? Sim, desde a área de contratação, de achar um funcionário, de, sei lá, solicitar um coffee. Então, não é melhorar sempre. Eu acho que o pessoal acha que inovação é só pegar o que já existe e melhorar. Então, pode ser criar mesmo, pode ser trocar. Então, pode ser que as duas coisas já existam, mas o inovar vai ser eu trocar de lado. Então, se eu pedir o coffee assim, vou pedir de outra forma que eu, sei lá, pedir um currículo. Então, é trocar um processo existente por coisas que já existem. Isso é inovar também. É mudar como algo já está sendo feito. Então, mas criar agora programas, criar softwares, aí eu acho que é um buraco um pouco mais embaixo. Uma coisa que eu passo muito tempo pensando, e assim, eu tenho hipóteses, mas não tenho uma resposta. É o seguinte, depois que você tem uma ideia de algo, aquilo, perfeito, você teve a ideia, você vai aplicar aquela ideia pode funcionar ou não. Mas o meu pensamento, uma coisa que passo bastante tempo pensando, é sobre essa natureza das ideias, assim. Quando você está falando de inovação, é inevitável você pensar que tudo surge meio como uma ideia. E aí você tem duas grandes vertentes narrativas, né? Tem gente que acha que a criatividade é um traço individual e meio que dom, e
e você tem ideias, assim, as ideias meio que saem da sua cabeça, assim, ninguém sabe muito bem de onde. E tem gente que acha que a criatividade é algo amplo, né? Todo mundo tem criatividade, só precisa ser treinada. Eu provavelmente fico em algum meio termo desses dois extremos. Mas uma coisa que é interessante é, quando você tem processos estruturados, como um processo de pré-aceleração, você tem enfim, você tem metodologias ágeis aplicadas para isso, você tem modelos como o próprio Startup Weekend, eu não sei se você conhece o Startup Weekend? Esses modelos facilitam muito essa construção de ideias. E eu queria saber, qual que é a sua opinião? Você acha que ideia surge do nada, você tem processos para criar isso? E se a criatividade é algo dom, a pessoa nasce com aquilo, ou é algo treinado? Eu acho que tem os dois tipos de pessoa. Tanto eu acho que tem gente que nasceu com dom de ser criativo, de ter ideia, mas eu, por exemplo, nunca fui muito criativo, disruptivo, de mudanças. Foi uma coisa que eu fui adquirindo ao longo da minha vida, que foi necessidade. Então eu sempre tinha um problema, e como eu sou muito preguiçoso, eu acaba procurando uma maneira mais fácil de resolver aquilo, mais eficiente. Então eu fui criando minha atividade aí, fui exercendo ela. Então fui praticando, fui vendo onde que eu errei, melhorando. Então minha criatividade veio hoje de prática. Não nasci criativo, não nasci inovador. Entendi. Você tem um exemplo disso? Eu acho isso fascinante, essa preguiça criativa. Eu também me identifico um pouco com isso. Você tem um exemplo disso, de um momento que você, assim, vou criar alguma coisa aqui, porque... Eu acho que um dos exemplos mais recentes que a gente tem, que eu tenho, né, disso, é o Startup Devs, que é uma comunidade que eu estou desenvolvendo, porque através que eu tenho um startup, muitas empresas vinham pedir indicação de programadores. No começo eu comecei a indicar, só que quanto mais eu indicava, mais eles pediam. E é um trabalho achar um programador para uma pessoa, do perfil que ela quer. Então eu falei, não, tem coisa errada. Se tem um tanto de gente me pedindo, Eugênio, me arruma um estágio. Eugênio, me arruma um programador. Eu falei, não, vou juntar os dois. Então eu criei uma comunidade e falei assim, se virem, se encontrem. Então, criando uma trilha para capacitar o pessoal também. Então foi uma preguiça minha de tentar pegar um por um e coloquei, gente, se ajudem, se fazem. Qual que é o nome da comunidade, de novo? Chama Startup Devs. Startup Devs. Isso. Então é uma comunidade para gerar essa conexão entre empresas que precisam de desenvolvedores e os próprios desenvolvedores. Sim. Então é uma startup, mas é startup voltada com um custo de capacitação. Entendi. Não é só uma comunidade. Então a gente pega as demandas de empresas. Empresa, você usa qual linguagem? Qual programador que você tem mais dificuldade de encontrar? Esse aqui, essa linguagem. Então, com aquela demanda, a gente queria uma trilha de inovação, uma trilha de workshops com aquela linguagem. Então, o tema mais pedido para as empresas e pelos alunos também, que eles queriam aprender, nossa primeira trilha foi de Python. Eu quero aprender Python. Eugênio, não conheço ninguém programa em Python, me arruma um programador em Python. Eu falei, velho, então vou ensinar. Quem não sabe vai aprender, agora vai ter. Então, a primeira trilha que a gente fez chama de Python IA. Porque Python é uma das linguagens mais utilizadas para inteligência artificial. Então, o pessoal vai ver a introdução a Python, depois vai ver buscando dados no banco, como que busca grande quantidade de dados de forma dinâmica, mais ágeis, mais fáceis. Depois tratar os dados, depois introdução a IA. É uma trilha com 4 workshops, cada workshop com 6 horas. Vai durar aí 1 mês e meio, mais ou menos. Putz, que interessante. Que genial. E como é que tá sendo o resultado disso? Vocês fizeram essa primeira trilha? A gente tá começando ela agora essa semana. Que bacana, então que legal. A gente fez um evento já mês passado, que foi um meetup para divulgar a comunidade e a trilha. E a trilha mesmo começa hoje, quarta-feira. Hoje é o primeiro evento da trilha. Que bacana, que legal. E como é que tá a expectativa? O que vocês querem atingir com isso? Quantas empresas, enfim, a visão de longo prazo? Então, a visão de longo prazo é criar um sistema que vai deixar isso tudo automático. Então, vai ter programadores que vão querer ensinar programação de alguma linguagem específica e querer aprender de outra. Então, vai ser mesmo uma comunidade super orgânica. Então, eu sei JavaScript. Eu preciso aprender Oracle. Então, ele sabe Oracle, quer aprender Python. Então, ele aprende com quem sabe Python, aprende com quem sabe Oracle, ensina alguém que quer aprender JavaScript. Então, deixar uma coisa, um ecossistema de desenvolvedores mais unido e orgânico, porque todo mundo aprende, todo mundo tem algo para ensinar. Putz, que interessante. Você conhece um cara chamado Alexandre Mosquin, diretor de inovação da Vale? Inovação Aberta? Cara, você tem que conhecer esse cara. Eu vou te passar o contato dele. Você tá falando aí de gerar essas conexões, de fazer isso. Ele é um cara que se auto-intitula conectopata. Ele fala que ele é um conectopata. E é verdade. Você começa a conversar com ele, ele começa a passar número de telefone, fala, você tem que conhecer fulano, e começa a passar. E é muito legal que ele é o criador do movimento Open Innovation Brasil, que é um movimento bem nesses moldes. É um movimento orgânico, que começou fechado, assim, com 4 pessoas, e aí foi crescendo. É um movimento que hoje é totalmente aberto, ele está em diversas cidades, inclusive tem comunidade do Open Innovation Brasil, em Portugal, ironicamente, e em Israel.
É um movimento fantástico, você tem que conhecer. E eu acho que é uma estrutura semelhante que você pode seguir para crescer o Startup Devs. Porque eu acho que vocês têm muito mercado para crescer, né? Sim. Esse mercado de tecnologia no Brasil é um mercado que tem um puta de um potencial, né? Sim, é porque eu acho que o mercado cresce, mas o profissional não cresce no mesmo nível que o mercado cresce. Uhum. Então, quanto mais o mercado cresce, mais se precisa de profissionais e o pessoal não está tendo a capacitação necessária para ocupar as vagas. Então, tem muito profissional de TI que não tem emprego, que não arruma emprego de jeito nenhum por falta de capacitação. Porque aprendeu a programar 5 anos atrás, há 3 anos atrás, já não serve muito para hoje. Então, a pessoa tem que se inovar ali constantemente. Então, sempre aprendendo. E eu acho que a melhor forma de aprender é ensinando. Uhum. Então... Eu vejo isso também, assim, depois que eu virei professor, eu acho que o cara dentro da sala de aula que mais aprende é o professor. Você tá o tempo inteiro ali testando novas ideias, testando formas de passar conhecimento. Você aprende muito de comunicação e do conteúdo que você tá ensinando ali, efetivamente. Sim, uma coisa que eu gosto muito na área de inovação também é que eu acho que em qualquer lugar que a gente esteja pode ser nosso laboratório. Uhum. Então, seja você estagiário, CLT ou até dono da própria empresa, usa aquele laboratório. Pega uma coisa bacana que você viu e testa, vê se funciona. Se não funcionou, troca. Se quase funcionou, melhora. Então, eu vejo tudo na minha vida como oportunidade de testar algum conhecimento, alguma teoria que eu tenho. Uhum. Então, eu não sou muito didático, eu não sou muito de pegar pra ficar lendo. Entendi. Então, eu vejo um tema assim, ó, bacana isso aí, ó. Eu deduzo o que seja e cria metodologia em cima daquilo. Entendi. Aí, no meio do processo, eu vou pesquisando pra me basando teoricamente também. Mas eu não sou daqueles que lêem um livro inteiro e depois põe na prática. Ah, sei. Eu sei. leio o título, falo, bacana, começo a fazer e no meio do caminho vou vendo, ó, o que é isso aqui, vou folheando. Entendi. Então, eu gosto de inovar aprendendo junto. Entendi. Isso você já aplicou na prática em empresa, certo? Esse conceito aí de aprender na prática, de utilizar, de visualizar as oportunidades de aprendizado. Eu acho que o maior exemplo disso pra mim foi o Codemic Startups. Eu já apliquei em várias empresas que eu trabalhei, só que eu trabalhei na maioria das empresas tradicionais, que não permite muito. Então, eu fazia tudo ali na medida do meu possível. Uhum. Então, da minha função, eu tinha uma função X, eu vi que eu podia melhorar ali, ia inovando, melhorando e sempre aprimorando o que eu estava fazendo. Então, onde que eu estou atualmente é uma startup, então tem 2 anos e meio mais ou menos. Já tem 60 funcionários, então é uma empresa bacana, por mais que seja uma startup. Oh, bacana. E lá eu tenho muita abertura disso. Então, eu vejo uma coisa bacana, apresento pro pessoal lá, pessoal, testa, faz aí. Uhum. Então, vamos melhorar a empresa, vamos crescer junto. Isso que é o bacana, por isso que eu gosto muito do meio de startup. É o mindset de vamos crescer em conjunto. Uhum. Não empresa tradicional que fala, me cresça. E isso é engraçado, né? Essa diferença de um pro outro. Isso é outra coisa também que eu passo grandes horas pensando. Você conhece o movimento Open Innovation Brasil, esse que eu acabei de comentar? Não. É um movimento bem legal. Qual que é o conceito, né? Inovação aberta é aquilo que a gente estava conversando antes. É você trabalhar a inovação como algo aberto e feito para ser cocriado. A inovação, ela é um ato de cocriação. Então, como é que funcionava a inovação? Só para dar um background para os ouvintes. A inovação anteriormente funcionava de uma maneira fechada, né? Você tinha os espaços de P&D das empresas e durante anos a inovação surgia dentro daqueles espaços de pesquisa e desenvolvimento. Uhum. E hoje você tem os setores de inovação aberta dentro de empresas. Aqui na nossa região tem várias. A Vale tem um setor fortíssimo, a ArcelorMittal, a Uzi Minas, enfim. E você tem várias empresas fazendo isso. Setores de inovação aberta. E a inovação aberta ela é diferente porque ela é uma inovação cocriada. Então, você tem, por exemplo, a Uzi Minas lança um problema e compartilha o problema que eles têm com a comunidade. A comunidade sendo a universidade, centro de pesquisa, sei lá, espaço de coworking, espaços de aceleração de startups, enfim. E aí compartilha com toda a comunidade e começa a cocriar. Então a pessoa pensa assim, ó, eu tenho uma ideia para solucionar isso, já entra em contato, já faz aquela conexão e funciona muito um trabalho entre grandes empresas e startups. Então as grandes empresas estão tentando ter essa veia de startup, né? Mas é algo mais lento, elas são meio dinossauros, assim, para começar a se movimentar. E startup não, é o tempo inteiro. Sim. Como que você vê, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, como que você vê que vai ser o futuro do profissional? Disso tudo que a gente está falando, porque isso que você está falando de desenvolver ideias, de pensar algo novo, isso é muito intraempreendedorismo, né? É você co-criar ali junto com, dentro da empresa, dentro de uma estrutura organizacional. Uhum. Como que você vê o profissional do futuro? O que o profissional do futuro precisa ter? Eu acho que o profissional do futuro, acho que o mercado de trabalho no futuro vai ser uma coisa muito mais de cada um ser meio que uma empresa. Então, cada um vai ter sua função que eu vou poder fazer em várias empresas ao mesmo tempo. Então, acho que vai ser uma coisa, as empresas vão ser comunidades. Uhum. Então, a empresa tem um objetivo, você chega, cumpre sua função,
pode ir pra outra, pode ficar naquela. Então acho que vai ser coisa cada vez mais livre. Mais fluida, mais fluida. Então vai ser muito mais a construção em conjunto do que mesmo uma empresa fechada ali e alguém mandando. Então cada um vai ter sua função, sua responsabilidade e seu objetivo. Porque sem objetivo ninguém vai pra lugar nenhum. Então o objetivo é a paixão pelo que faz. Vai ser cada vez mais um combustível pra pessoa querer trabalhar, querer fazer alguma coisa. Uhum. Então, se a empresa não conseguir passar essa paixão para o funcionário, esse objetivo, se a empresa não tiver objetivo, acho que não vai ter muito lugar no futuro. A não ser as empresas gigantescas que existem, não tem como cair. Mas crescer uma empresa hoje em dia sem objetivo, sem uma paixão, sem... É meio cultura, né? Sim, Cultura de inovação. sim, ter aquele brilho, você fala, nossa, olha que foda que eu faço. Olha que bacana. Então, é ter essa paixão pelo que faz. Então, uma coisa que me ajudou muito profissionalmente é que eu sempre tive muita paixão nas minhas coisas. Então, tudo que eu faço com muito amor, dedicação. E faço, velho, em fio de cabeça. Então, não pensando em remuneração, acho que é só consequência. Exatamente, é uma consequência. Eu acho que isso diz muito sobre a nossa geração. Eu estava vendo uma pesquisa da Deloitte. E 70 e poucos por cento, se não me engano, 75% dos jovens hoje dizem que o senso de propósito é o principal motivo deles quererem trabalhar numa empresa. Então é isso. E você é o cara que está fazendo a conexão o tempo inteiro entre startups, entre empresas que têm posição e os programadores, as pessoas que vão suprir essas posições. O que você enxerga? O que você fala para as empresas quando elas abrem uma vaga e você enxerga que a empresa talvez não tenha uma cultura forte ou um senso de propósito forte? Então, eu tenho muito pouco contato com essas empresas, até porque não faz muito meu estilo. Seu perfil. Exatamente. Então, mas o pouco contato que eu tenho com empresas que vêm me pedir indicação, eu falo, posso indicar. Mas talvez ele não fique muito tempo, ou talvez nem queira ir. Por conta de ambiente, de propósito, de você querer contratar para ser mais um aqui dentro fazendo uma função. Uhum. Ninguém quer mais ser mais um dentro da empresa fazendo uma função. Chegar, bater o ponto, fazer essa tarefa e ir embora. Então, o pessoal precisa de um propósito, precisa de motivação, precisa de uma coisa mais fluida, mais liberdade para se trabalhar. Então, Você se considera uma pessoa criativa? acho que sim, me considero pessoa criativa. Eu tô conversando o tempo inteiro, eu acho que um dos traços de uma pessoa criativa é isso, né? Múltiplos interesses, interesse por muitas áreas. Você já chegou a mudar enfim, de carreira, de emprego, de empresa, buscando essas coisas novas? Sempre. Então, eu já tô na minha 7ª empresa e todas que eu saí muito bem relacionado e saí com transparência, assim, ó, eu estou saindo porque surgiu a oportunidade de eu crescer, de eu aprender alguma coisa em outro lugar. Entendi. Então... Como é que foi a primeira vez fazendo isso? Em qual empresa que você tava e pra onde você foi? Então, vou lembrar que isso deve ter sido em 2014, 2015. Eu saí de uma empresa que chama 3 Minas. Então, lá eu era analista de sistemas ele era terceirizado da Localiza. Então, é uma empresa tradicional. Então, era muito eu chegar, fazer minha função e ir embora. Saí, e assim, não tinha motivação nenhuma. Entendi. Então, apareceu uma proposta pra mim na J. Chebli, que é uma empresa de mídia de Belo Horizonte. E eu falei assim, velho, eu cheguei pro meu gestor e falei, ó, não tá acontecendo isso e isso. Ele, não, me dá mais um mês aí que a gente vai mudar hoje. Não mudou. Então, eu falei assim, tchau. Então, assim, porque eu coloco muito mais minha saúde, tanto mental quanto física, quanto tudo, à frente de qualquer empresa. Uhum. Então, porque pra empresa eu sou mais um, mas a empresa não é mais uma pra mim. Uhum. É um lugar que eu tenho que me identificar com o ambiente, com as pessoas, com o propósito. Eu tenho que amar o lugar, tenho que amar o que eu faço, senão eu não vou ficar. Sim. Então, e eu sou muito transparente quanto a isso. Então, na empresa que eu tô, eu lembro que na entrevista de emprego... Na de hoje? Na de hoje, que eu tô atualmente... Não lembro se foi o CTO ou se foi um outro menino que tava lá que me entrevistou, me perguntou, o que te faria sair daqui? Eu falar, eu dei algum feedback, vocês falaram que vão mudar e não vão mudar. Ou, o que aconteceu uma vez também comigo, eu fui contratado com uma função, cheguei lá e fazer outra coisa. Então, essa empresa eu fiquei acho que 3 meses. Eu fiquei 1 mês e meio observando, falando, esse é processo de aprendizado. Cheguei pro meu gestor e falei aqui, eu não fui contratado pra esse aí, vamos mudar ou não? Ah, não dá mais um tempo. Cheguei mais 1 mês, não mudou, eu falei assim, aqui, surgiu outra oportunidade, eu vou ir. Então, eu sou bem transparente quanto a isso. Entendi. Você tem vontade de abrir a sua própria empresa? Tenho vontade de abrir minha própria empresa. Não por agora, porque eu quero aprender com outras, quero errar em vários lugares, aprender, crescer em vários lugares, para depois crescer o meu e errar no meu, porque obviamente errar é um processo contínuo. É pra caramba, eu tô admirando, parabéns. A forma como você lida com esses processos de aprendizado, né? Você tem que estar disposto a cometer esses tipos de erros. Você tem que estar disposto a quebrar sua cara, colocar a cara a tapa. Porque, enfim, isso é parte do processo, né? Sim, tanto da inovação quanto do profissional. Se você tentou inovar uma parte, tentou criar uma coisa, não deu certo, velho, tenta outra, cria de novo.
Eu vi uma palestra, eu não lembro o nome da pessoa que deu, infelizmente. Mas ela falou o seguinte na palestra que eu fiquei. Lembro quem que é, mas não lembro o nome dela. Foi num evento que chamou Epicentro, que é um evento que tem lá em Campos de Jordão. Ela falou o seguinte: não tem como dar errado se você tentar até fazer dar certo. Então, um pensamento que eu sempre tinha, só que eu não pensava com essa frase dela, mas agora o que eu levo pra mim é isso. Então, velho, deu errado é porque você parou de tentar. Tenta até dar certo, velho. Não tem como dar errado. Então, tenta. Sim. Eu acho que uma questão interessante da gente entrar, agora que a gente já conversou um pouquinho mais sobre o seu background, eu já conheci melhor você, é falar sobre um pouco dessas mudanças tecnológicas e mudanças organizacionais que a gente está tendo dentro das empresas. Então a gente comentou um pouquinho, né, das grandes empresas tentando se movimentar e elas são como dinossauros, e a gente comentou da velocidade das startups. Como que você vê o mercado de inovação brasileiro? Porque me parece que a gente está muito atrasado em várias coisas. E a gente está perdendo velocidade por esse atraso. Você enxerga dessa forma? Enxergo dessa forma. O mercado de inovação lá fora. Acho que Israel é uma utopia, né? Então não vou nem comparar com Israel. Mas qualquer mercado de inovação lá fora que tem um polo bacana, dá de 10 no Brasil. Então eu acho que o Brasil ele é muito burocrático, muito processual. Então as empresas lá fora também têm outra mentalidade. É de crescer quem está embaixo para crescer junto. Então as empresas daqui não, tem medo de concorrência. Tudo é concorrente. Então lá tem um ambiente muito mais colaborativo. Então tem empresas que vendem o mesmo produto que se ajudam, por que não? Tem cliente para todo mundo. Então as empresas aqui perdem talvez 10 clientes em vez de cada um ganhar 5. E como que a gente conseguiria retomar essa competitividade brasileira na inovação? Ao seu ver, sendo um cara que está imerso nisso o tempo inteiro. Então, para mim é a mudança de mindset dos gestores. Então, nem que seja mudando os gestores, mudando a empresa. Porque tem que ter uma mudança aí de como enxerga o mundo. A empresa continua enxergando que uma empresa que tem um produto similar e concorrente, que não vou fazer parceria, não vou crescer com ela, não vai crescer. Então, eu acho que o meio de startup é muito propício a isso por conta da colaboratividade. Então, qualquer startup que você bater na porta, pedir uma ajuda, pode ser uma concorrente direta sua, fazer o mesmo serviço, eles vão te ajudar. Eles vão ter uma... Tem muito mais senso, né, de conexão. Tem muito mais senso de conexão e de empatia pelo próximo, que é o que falta nas grandes empresas, porque é muito mais fácil uma empresa pequena crescer com uma de cima puxando do que ela tentando crescer sozinha, que acontece hoje. Por isso que a gente acha que a gente é tão atrasado, pela falta de colaborativismo das empresas grandes. Sim. Então, elas têm medo das empresas pequenas crescerem e engolirem ela. Mas eu não enxergo o mercado dessa forma. Eu acho que o mercado é muito mais isso. É tipo uma floresta. Tem vários tipos de árvore, cada um de um tamanho, cada um ajuda a outra ali numa função. Seja buscando mais água, seja dando sombra pra outra. Uma ajudando a outra. Um ecossistema mesmo, um ecossistema, né? Exatamente. Por isso que a gente fala ecossistema de startup, Exato. Por isso, exatamente. Então eu gosto muito do ecossistema por conta disso. Que é um tentando ajudar o outro e tentando ajudar mesmo. Então não é só superficialmente, é tentando ajudar, vestindo a camisa da outra empresa. Sim. O que mais que a gente pode fazer para fazer o Brasil se tornar um país inovador? Você está falando aí da mudança nos próprios gestores, né? Na estrutura de liderança dentro das empresas. Mas eu acho que uma coisa bem mais antes é a questão da educação. Então é ter mais educação empreendedora para o ensino médio. Então colocar matérias empreendedoras no ensino médio público. Porque empreender não é só abrir um CNPJ. Você pode empreender em uma empresa contratado. Então você empreende... É um comportamento, né? Sim, exatamente. É um comportamento empreendedor. Então, se todo mundo começar a pensar assim, as empresas vão crescer numa velocidade maior, então logo vai ser mais ágil. Mas uma vez que eu questionei o pessoal, até mesmo no Cotemig, por que vocês não fazem assim? Porque eu já mudei o Cotemig Startup desde quando eu comecei 20 vezes. Aí a diretora executiva, a Moema, falou comigo o seguinte: Eugênio, imagina, a empresa é um navio. Quem vira mais rápido? Um navio, um cruzeiro ou uma lancha? Porque tem muito mais consequência um navio virado uma vez do que uma lancha. Então eu entendo pelo porte da empresa também não ser tão fácil mudar assim. Só que tem que começar a mudar, senão não vai mudar nunca. Eu vejo dessa forma também. Eu acho que educação é um dos elementos principais. Uma coisa que me dá medo, cara, e aí é ótimo estar conversando com você, que tem um background de tecnologia também, que dá pra gente conversar sobre inovação e também dá pra gente conversar sobre as consequências tecnológicas. Uma coisa que me dá medo é a questão de velocidade. Porque educação é uma coisa que é um retorno a longo prazo. E a gente tem hoje meio que uma guerra monopolística, assim. A gente tem as grandes empresas tornando cada vez... As grandes empresas de tecnologia que têm uma veia de inovação forte,
se tornando cada vez maiores, né? Então, assim, o próprio desenvolvimento de computação quântica, de inteligência artificial, isso só está acontecendo nos polos que já têm essa base de educação, essa base de inovação, e a tendência é que vai acontecer só com eles mesmo, né? E aí eu fico pensando qual que vai ser o nosso diferencial competitivo, sabe? Qual que vai ser nós como país, como Brasil, qual que vai ser a nossa vantagem competitiva? Do jeito que tá, não vai ter nenhuma vantagem competitiva. Aham. Mas é educação sempre. Então, eu não acho que educação seja fazer uma faculdade, seja fazer um ensino Sim, sim. médio. É ensinar que a pessoa buscar o próprio conhecimento, aprender a ser autodidático. Eu acho que a educação em si está caminhando muito para isso. Hoje em dia, o jovem não quer perder mais 4 anos dentro de uma instituição de ensino para sair com um título. Sim. Então, eles querem a coisa mais ágil, mais para ontem. Porque até mesmo mudando para o meio de tecnologia, o que você aprendeu 2 anos atrás, hoje já tá velho. Exato, exato. E Então, isso a se torna mais velocidade- difícil Sim, também de você criar planos de educação, né? Assim, até uma própria estrutura dentro de uma faculdade se torna difícil porque você tem um mercado mudando cada vez mais rápido. Sim, por que eu gosto tanto do GoTemig? Porque um dos diferenciais dele é isso. Então, todos os professores que dão aula, eles têm que atuar na área que eles lecionam. Uhum. Então, não tem como não ver coisa que está de mercado. Então, por exemplo, um professor que eu admiro muito lá é um professor de banco de dados. Ele trabalha numa puta empresa de banco de dados que presta serviço para banco. Então, o que ele passa são práticas de mercado. Então, a matéria que eu vi um ano atrás, provavelmente o pessoal que está vendo esse semestre não está vendo mais. Porque já mudou de um ano para trás para esse ano. Então, eu acho que é muito mais isso o ensino que tem que ser. Tem que ser o que o mercado está utilizando e ensinar como que faz. Não ficar perdendo tempo aprendendo, saber de onde que veio. É muito importante ter a base teórica em relação a isso. Mas não aprender a fazer como que faziam. Uhum. Tem que saber de onde que veio e como que faz hoje. É. Assim, pra mim não precisa mais. É uma das coisas essenciais pra gente ensinar, e eu sei que tocou nisso, é ser autodidata, né? Porque com essas mudanças acontecendo tão rápido, você vai precisar ter mudanças na sua carreira, você vai precisar se especializar mais, você vai precisar saber aprender, né? Aquele conteúdo. O papel, eu vejo, das instituições de ensino em nível superior agora, estão muito mais direcionadas de te dar uma base para algo e uma visão de como fazer algo acontecer. Sim, é o que eu vejo também. Não é te ensinar. Eu não acho que faculdade forma profissional. Forma gente acadêmica. Aham, O que forma profissional é mercado. sim. Então, se a pessoa não for pro mercado e aprender em mercado, aprender estudando fora, não vai ser um bom profissional. Aham. Vai ser um profissional sempre ali na média. Uma coisa que o CTO dando conta hoje, o Guima, falou comigo hoje, que é sobre quem que cozinha mais, uma dona de casa que cozinha há 30 anos ou um mestre, um chefe de cozinha que cozinha há 10? Sim, Quem cozinha melhor? sim. Quem? Tá muito mais relacionado à vivência, né? Quem cozinha melhor normalmente é a pessoa que tem ali mais tempo naquela área, né? A dona de casa de 30 anos, né? Você acha que ela cozinha melhor do que um chefe de cozinha do restaurante 5 estrelas? Depende do tempo que ele tá. Quanto tempo que ele tá? 5 anos como chefe. Acho difícil responder essa pergunta. Acho que o chefe cozinha melhor, né? Ele Ele cozinha ele melhor. tem a experiência e o conhecimento. Exatamente. Por quê? Porque a dona de casa só faz. Sim. Ela só cozinha. Ela chega ali, faz um almoço, faz a Sim. janta e pronto. O chefe, ele eu estuda, pensei- ele eu- prepara. Exato. Eu pensei num chefe recém-formado. Que aí Ah, não, é um chefe- aquela dialética do conhecimento e sem a experiência prática. Não, mas é um chefe lá com 5 anos ali de Uhum. carreira. É o chefe, porque ele chega pra trabalhar, ele só cozinha, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Mas ele, antes dele cozinhar, ele já estudou, já aprendeu como faz o prato, já testou o prato várias vezes. Então ele criou uma metodologia em cima daquilo, ele inovou sobre... São processos diferentes, né? Sim. Então não necessariamente é o que tem mais tempo de casa, é o que se faz melhor. Uhum. Mas o que se dedica mais e arrisca, né? Uhum. E é engraçado, tipo assim, isso é outra coisa que me mantém acordado à noite. Quando você tem uma visão de como fazer algo, fica muito mais fácil você aplicar aquela mesma visão para várias coisas. É aquilo que a gente está conversando sobre o pensamento lógico, o pensamento computacional. Quando você tem aquele pensamento, aquilo vai se tornar um diferencial competitivo se atuando em qualquer área. Você está falando do chefe de cozinha? Quando você tem esse pensamento de como testar um processo, de como, enfim, usar, vamos dizer assim, usar esses jargões, né? Uma metodologia ágil para você criar um novo prato, para você criar todo um menu novo para um restaurante. Quando você tem todos esses processos para fazer, você vai se tornar um chefe de cozinha muito melhor. Sim. Isso só se tornou claro agora que você está falando. Sim, quanto mais ele faz, mais rápido, melhor vai ser os próximos pratos. Uhum. Mas é tudo prática. E tá tudo relacionado a mindset, né? Sim. É como, porque se a dona de casa faz o mesmo arroz com feijão há 30 anos, com certeza deve ser uma delícia, mas
não é o melhor. Isso é porque você não conhece minha avó. Minha avó é sensacional. Imagino. Comida de vó é a melhor coisa. Melhor coisa que tem. Mas isso é de fato. Acho que é questão de mindset. Quando você tem um mindset certo, aquilo não te dá uma liberdade muito maior de crescer. Sim, eu acho que a função de uma escola, de uma instituição de ensino, é muito mais formar a pessoa como pessoa do que como ensinar matemática. Então tem que ensinar esse mindset da pessoa. Você pode fazer o que você quiser, assim, você é foda, você pode dominar o mundo se você quiser, desde que você tenha processo, desde que você saiba o que você está fazendo. E busque fazer, não esperar alguém te dar. Uma coisa que também pega muito na parte de inovação é isso, é você ser proativo. É você estar satisfeito com alguma coisa, acho que muito mais que ser proativo, é não estar acomodado. Só de você não estar acomodado já ajuda. Entendi. Como que você caracteriza o seu tempo dentro de escola, principalmente assim, ensino fundamental, quando você era mais novo? Como que você vê que se você era incentivado para essa veia de inovação, você já tinha ela? Se você não tinha, como que você via isso? Então, do ensino fundamental, nada. Começou mesmo no ensino médio, quando eu comecei a fazer meu primeiro estágio. Então, nem sabia que era empreendedorismo na época. Eu só trabalhava, gostava, e onde que eu tava, eu tinha liberdade. Mas como é que você era como aluno? Você era um aluno mais... Mediano. Entendi. Mediano, conversava com todo mundo da sala, fazia uma Não, era bagunça muito ou na quietinho? minha. Eu era muito na minha. Eu tinha poucos contatos com aluno, tipo, tinha 5 amiguinhos ali só no máximo. Mas são gente que eu converso até hoje, então tem 3 anos que eu formei, são gente que eu converso até hoje. E em questão de nota sempre foi 60. Não porque eu era burro, porque eu realmente, tipo, não vi sentido naquilo. Então eu chegava no 60, pronto, não fazia mais nada. Então eu sempre ia muito bem nas provas, então acho que era... Por que desperdiçar ponto, né? 60 é o essencial. Exatamente, só vou passar com 60 com 100 a mesma coisa. Porque eu não acho que faz o profissional é nota de escola ou faculdade. Então, eu concordo. Então, por isso que eu sou muito contra a pedir títulos pra trabalhar. Então, ainda mais agora na área de tecnologia, de desenvolvimento, velho. Então, você colocar um profissional que trabalha 10 anos com desenvolvimento com um cara que formou agora, obviamente que o cara tem 10 anos vai ter muito mais experiência. Por quê? Porque ele pratica todo dia, ele busca conhecer. Ele conhece muito mais. Não foi uma instituição que deu um título pra ele. Salvo exceção, isso é um fato. Agora eu vejo que a maioria das empresas hoje que pede esse tipo de titulação, mesmo que às vezes elas não saibam, eu acho que o que elas estão pedindo é um profissional que se mantém constante. Um profissional que, vamos dizer assim, que conseguiu, por exemplo, no caso de uma faculdade, entrar lá e ficar 4 anos estudando. Porque entrar numa faculdade e continuar dentro de uma faculdade não é um processo difícil, mas é um processo um pouco trabalhoso. Você precisa ter um nível de dedicação ali para você conseguir concluir os 4 anos, ainda mais numa boa faculdade, isso é essencial. Então, o que eu vejo é quando eles estão pedindo esse tipo de coisa, esse tipo de título, eles estão querendo que reconhecer aqueles profissionais que vão conseguir se manter, né? Fazendo esses 4 anos, que vão ser um profissional que vai ter uma visão um pouco mais de longo prazo, vamos dizer assim. Sim, mas eu acho que são mais para as empresas tradicionais. Então, empresa de tecnologia, eu acho que isso já não se encaixa. Até as mais tradicionais, eu vejo cada vez pedindo menos título, pedindo ensino superior completo. Alguns cargos precisa. Mas para começar, tipo, CLT júnior ali, sênior, até sênior, já vi que não precisa de ensino superior completo. Precisa saber fazer, sabe fazer? Beleza. Exato. Mas aí, em questão de prova técnica, para entrar é mais difícil. Então, eles cobram mais para você saber mesmo na prova. O que eu acho que é o certo, na verdade. Então, porque no final das contas é isso que você vai fazer, né? Exatamente. Você vai fazer o que você tem que fazer. Você vai trabalhar com o que você sabe, não com o que você aprendeu dentro da faculdade. Dentro da área de tecnologia, quais são os temas que mais te interessam? Porque você tem aí, alguns temas são bastante promissores, né? Você tem computação quântica, eu tô comentando porque hoje saiu aquela notícia do Google conseguindo avançar, né, a computação quântica. Você tem a inteligência artificial, você tem um monte de área promissora aí pra frente. Eu acho que a médio prazo é inteligência artificial. Então, tomada de decisão em cima de dados. Então, ensinar o computador a dar opções de tomada de decisão. Isso, tipo, eu acho que no futuro até próximo. Então, eu acho que o que vai estourar agora nos próximos anos vai ser isso. Então, porque dado é o que mais tem. Hoje em dia o pessoal até fala que dado é o novo ouro, o novo petróleo. Porque é o que mais vale hoje em dia. Pra dar um background das pessoas que não, enfim, não tem esse conhecimento técnico, como que você falaria pra uma pessoa, explicaria pra ela inteligência artificial? Porque eu acho que todo mundo tem uma certa noção aí, mas nem sempre tem a noção certa do que é o tema. Eu acho que a gente pode falar que é a máquina aprendendo com padrões. Então, quanto mais
Se o Eugênio, todo dia de manhã, veste uma blusa preta, a tendência é do Eugênio sempre vestir uma blusa preta. Uhum. Então, se eu não vou oferecer uma blusa branca para o Eugênio. São padrões não óbvios, né, na maioria das coisas. Porque um exemplo desse, o ser humano, às vezes, vai conseguir reconhecer. Sim. Mas quando você tem uma quantidade imensa de dados, e você tem todos aqueles dados ali rolando, e enfim, se interagindo o tempo inteiro, Sim, tem uma fica sequência, muito mais difícil sim, de você ter esse... E o inteligência artificial serve para isso, para mapear o que acontece com a maior frequência e dar opções em cima daquilo. Então, com a opção correta. A máquina vai aprendendo e cada vez sendo mais assertiva com isso. Uhum. Então, se a gente tomar um café 5 vezes, 3 vezes você cada vez pediu um café. A 4ª vez você repetiu a primeira. Então, a tendência de você pegar o quinto café é qual? Exato. Então, normalmente os 2 que você pediu Exato. 2 vezes. Mas não necessariamente é isso. Então, quanto mais dados eu tenho, mais assertivo você vai te oferecer um café. E a inteligência artificial se voltou a ser promissora. Eu tava lendo um artigo a respeito disso, né? O termo e as primeiras pesquisas em volta de inteligência artificial, acho que isso começou a surgir mesmo com força na década de 50 para 60. Só que depois morreu e voltou na década de 90. Que aí veio o Deep Blue no jogo de xadrez, né? O computador da IBM de inteligência artificial conseguiu ganhar do melhor jogador de xadrez na época, que é o Kasparov, em 97, se não me engano. E isso voltou à tona. E agora a gente tá vivendo num mundo que tudo quanto é coisa que tá conectada à rede tem inteligência artificial rodando, né? Assim, você tem Instagram, Facebook, e você tem esse problema de algoritmo. Sim. Vamos entrar nisso, que eu acho que é um tema bem curioso. É um tema que eu gostaria de saber a sua opinião. O que vocês... Teve até aquele tema de redação do Enem não sei se foi ano passado ou ano retrasado, mas que era o problema dos algoritmos. Então, como que você conseguiria resolver o problema de viés de confirmação dentro de algoritmo? Então, assim, eu estou usando o Facebook e eu só vejo notícia, vamos falar aí, do espectro político. Eu sou de esquerda, eu só vejo notícia acabando com o Bolsonaro. E aí aquilo lá vai virando cada vez mais uma bolha. E a mesma coisa acontece com a bolha do outro lado, por causa do algoritmo. Como que você vê isso e como que a gente, como sociedade, conseguiria resolver esse tipo de problema? Pergunta tensa, hein? Tensa. Bem difícil mesmo. Então, eu na verdade nem sei se é um problema. Então, eu não vejo eu nem vejo como um problema. Eu vejo... Porque eu realmente não quero ver outras coisas. Então, o algoritmo... Por que o Instagram... Por que o Facebook derrubou o Orkut? Por conta desse algoritmo. Uhum. Então, porque o Orkut não tinha um algoritmo de tratar o que eu ia ver. Eu ficava vendo aleatório coisas que iam postando. Eu acho que até a morte do Twitter, assim, a curto prazo aí, nos últimos, sei lá, 5 anos, que eles deram uma queda drástica, rolou muito por causa disso. Eles ficaram muito tempo segurando criar algoritmo para jogar no feed, né? Antes era só tudo por linha cronológica, Sim, né? Porque hoje em dia a informação é o que mais tem. Então tem dado informação para tudo quanto é área. Mas tem área que não era minha área. Então por que eu vou ficar aparecendo aquilo no meu feed? Então por que eu vou ficar aparecendo aquele tipo de informação para eu consumir, sendo que eu já tenho tanta informação do meu interesse para eu consumir? E eu tenho que ficar procurando informação. Coisa que gera gasto de tempo, e tempo é uma coisa que hoje quase ninguém tem. Uhum. Então eu não vejo como um problema. Talvez por conta da enviesação das pessoas. Aí sim, se eu for olhar por esse lado, eu vejo como um problema. Porque senão a pessoa vai colocar um cabrisco ali e ir nessa linha o resto da vida. Então eu acho que a pessoa... É aí que a pessoa tem que ter a maturidade, a mentalidade de procurar o outro lado também. Então acho que voltando ao mindset, acho que é muito mais a mudança de mindset do que de algoritmo. Fica muito difícil quando a gente está falando de problema relacionado à tecnologia aplicada à vida das pessoas, porque a maioria desses problemas seriam resolvidos mantendo a tecnologia do mesmo jeito e mudando a forma como as pessoas agem, né? Sim, a tecnologia não é a vilã, eu acho que as pessoas que são. Exato, não é meio que Black Mirror. É o melhor da tecnologia com o pior das pessoas, que gera um futuro meio distópico, assim. Então, eu concordo com você. Eu não acho que de maneira geral é um problema. Eu acho que se torna um problema quando a gente tem uma democracia que funciona assim, né, como um sistema, e aí a gente tem o papel da mídia sendo totalmente sobreposto com essas novas mídias, vamos dizer assim.
e tendo essa enviesação das pessoas. Eu acho que aí se torna um problema, mas eu não tenho nem ideia como é que a gente resolve alguma coisa dessas. Porque justamente, eu acho que a gente não tem ideia porque não é um problema assim tão sério. Porque o que é melhor? Você vê mais do conteúdo que te interessa ou só um conteúdo que a mídia te empurra lá abaixo? E outra coisa, se você tem um livre mercado, o que impede do Facebook, por exemplo, mudar o feed dele para adicionar notícias que você vê como contrária? E aí surgiu uma outra rede social que vai mostrar o feed exatamente do jeito que o Facebook vai começar a sugar todos aqueles usuários. Sim. Então, assim, quando você tem um livre mercado, isso se torna mais difícil, né, de resolver. Tem um cara chamado Jerion Lannister, acho que é isso, Jerion Lannister, que ele publicou um livro recente que virou best-seller no mundo inteiro, que é 10 motivos para você sair das redes sociais. E ele fala do problema do uso de dados como um método de pagamento para serviços gratuitos. Porque, vamos lembrar, não existe nenhum tipo de serviço gratuito. O Google não é gratuito, o Facebook não é gratuito. Alguém tem que pagar para adicionar e você tá dando os seus dados. No caso, quando ele tem essa frasezinha, né, que é meio clichê. Quando uma plataforma é gratuita, na verdade você que é o produto deles. Sim. E é isso que acontece com Google, com Facebook, com todas essas plataformas. E ele defende, seria uma possível solução para isso, mas ele defende que a gente reestruture a forma como a internet funciona para que dados sejam comprados e não sejam entregues da forma como a gente faz. Então, assim, a gente tem celular, acesso à internet o tempo inteiro, tá o tempo inteiro monitorando onde a gente tá, aquela coisa meio teoria de conspiração, mas que acontece. E aí você tem um problema foda, que é exatamente como que você optou por dar esses dados para essas empresas. Então, bom, para o ouvinte que não tá tendo ideia do que a gente está falando, eu vou contextualizar. Minha mãe, essa semana, estava conversando com o celular na mão, mas ela não estava digitando nada no celular. Estava conversando e aí ela falou que estava a fim de comprar uma palmilha pro sapato. E depois começou a aparecer um monte de propaganda de palmilha de sapato. Dependendo do site que você está aberto ali, dependendo do aplicativo, vai estar monitorando o seu microfone. A gente sabe disso. Agora, assim, ela aceitou, na hora que aparecem os termos lá, ela aceitou isso acontecer, mas não necessariamente ela sabe que isso está acontecendo. Sim, um grande problema é isso. O pessoal só aceita os termos. Então, os termos do Google são, tipo, eles falam isso. Vou monitorar o celular, a câmera, com livre acesso. Você permite, sem ler. Então, você não tá... É bizarro. Isso é tanto pro Android quanto pra Apple. Tem gente que acha que a Apple, ela foca um pouquinho mais em privacidade. Mas é um pouquinho mais mesmo, assim. Não é uma diferença. Pra ela, né? O Google, exato, o Google vende. Exato. Mas o que esse cara fala, eu não sei se você já ouviu esse conceito, mas é dignidade de dados. O que ele fala é que a gente deve reestruturar e você deve pagar pelos serviços que você for usar. Então, por exemplo, o Facebook e o Instagram e o Google deixariam de ser gratuitos, você pagaria para usar eles e você receberia pelos seus dados, se você optar por ceder eles. Então, por exemplo, se você paga lá a mensalidade para usar o Google, e caso você queira, você pode vender os dados ali da pesquisa. E aí, se você estiver vendendo, você vai acabar ganhando um dinheiro e conseguindo se manter ali, ou então, enfim, pagar pelos seus serviços utilizados. Acontece que a gente tem essas empresas com bilhões de dólares de valor de mercado que tem um produto, dados, e que a gente está dando o tempo inteiro para eles. Eu acho que a gente começou a entregar isso antes da gente ter maturidade do que a gente estava entregando. Sim, eu acho que muito antes do dado ter o valor que tem hoje, sempre teve, na verdade, mas antes da gente ter a consciência que dado ia ser tão valioso, assim. E eu acho que como a gente já costumou a dar, tipo assim, velho, beleza. Então, sempre forneci meus dados, vou continuar fornecendo, porque vou fazer o quê? Vou parar de usar tudo? Exato. Você vai ver que virou refém. Fica super refém, sim. Porque o que você vai começar a usar? Eu tentei usar durante uma semana, não sei se você conhece, o DuckDuckGo, que é o mecanismo de busca que não, enfim... Desenvolvedor adora. Hã? Desenvolvedor adora. Ah, é? Sim. E desenvolvedor adora Linux também, né? Normalmente pega bastante isso. E... o que acontece que é interessante o DuckDuckGo é péssimo para ser utilizado no Brasil. Eu achei, pelo menos. Você não consegue achar tanta coisa e fica cada vez mais difícil. O problema disso é que você tem um algoritmo que está ali melhorando o tempo inteiro, que está utilizando os dados, que tornam os serviços que não usam os dados cada vez mais distantes deles. Sim, e ele te dá uma dependência de ser tão útil
Qualquer coisa que seja um pouquinho inferior, parece que é muito discrepante do que você É. precisa. É igual o Mapas da Apple, comparado ao Google Maps. É impressionante. Eles Sim. não usam seus dados, mas é péssimo o serviço. Sim, o GPS tem um GPS embutido. Meu carro tem GPS Aham. embutido. Tipo assim, eu já usei uma vez que meu celular descarregou e eu precisava de chegar em algum lugar pra carregar meu celular. Só pra isso, porque assim, eu também te acho horrível. É. Eu vejo, assim, eu não acho que isso vai funcionar. Eu sugiro que os ouvintes que estão ouvindo a gente pesquise sobre esse cara, Gerion Lindsay, sobre dignidade de dados, mas eu não acho que isso vai ser aplicado. E aí vira um problema bem grande. Eu acho que até pode ser num futuro, Uhum. quando o ser humano já tiver a maturidade suficiente pra lidar com a tecnologia desse nível. Então, quem sabe no futuro distante, Uhum. ou até não, porque a tecnologia é exponencial. Então, imagina 20 anos atrás. Exato. Então, Exato. imagina agora os próximos 20 anos. É. Não sabe, pode ser que sim. Um outro mega de um problema, eu sempre gosto bastante desses problemas, é sobre inteligência artificial substituindo o trabalho humano. Qual que é a sua visão com relação a isso? Eu acho que é um fato. Eu acho que vai acontecer, já tá acontecendo, inclusive. E eu acho que tem que acontecer. Não é, tipo, pra tirar o emprego do pessoal. Mas eu acho que isso vai ser um estímulo pro pessoal se capacitar cada vez mais. Porque se não se capacitar, vai ficar sem emprego. E pra que a inteligência artificial vem? Pra que a IoT vem? Pra que vem essas tecnologias pra substituir a mão de obra humana? Pra ganhar agilidade e escala. Uhum. Então, até mesmo melhorar a condição humana. Então, tinha máquinas hoje que escavam pedreiros que antigamente tinha humano que ficava debaixo da mina buscando minério. Exato. Eu acho que a diferença que a gente tá tendo, eu vejo que a diferença que a gente tá tendo entre essa mudança no início da Revolução Industrial é que ela substituiu a mão de obra humana. Então, basicamente, foram os nossos braços e nossas pernas que foram substituídos por máquinas. Agora, o que me gera um certo receio é que a gente está tendo um processo de substituição da mente humana. Né? Assim, o que efetivamente a inteligência artificial está substituindo é a nossa capacidade cognitiva. Sim, e até algumas inteligências para algumas áreas já é muito melhor do que o humano pensando. Muito, muito. Eu tava lendo sobre o IBM Watson. Ele diagnostica câncer melhor que qualquer médico no mundo inteiro. Ele também está sendo usado para a área jurídica, então ele dá uma resposta jurídica melhor que o advogado. Então, Exato. assim, por quê? Porque é tudo dado e sequência de padrão. Então, tudo tem um padrão. Então, as células têm um padrão, a sentença do juiz tem um padrão de acordo com o histórico. Então, é tudo análise, entendendo padrão e prevendo. Contabilidade, direito, enfim, essas áreas. E até, assim, na medicina diagnóstica, eu acho que isso é uma das áreas que já estão sendo substituídas por inteligência artificial. Sim. Você tá numa startup, né, de contabilidade, não é? Sim, de contabilidade com um sistema com inteligência artificial para dar diagnósticos de doenças de empresas. Então, a nossa inteligência artificial analisa o balancete. Em cima daqueles dados, ela acusa algumas possíveis doenças que a empresa pode ter. O que é uma doença? É uma insolvência financeira, é um problema de estoque, ela consegue diagnosticar sobre aqueles dados o que a empresa pode melhorar para crescer. Sim, sim. E aí a minha dúvida fica o seguinte: a partir do momento que a gente tem inteligência artificial aplicada para todos esses campos, o que sobra de trabalho? Essa é uma pergunta que eu, enfim, passo bastante tempo pensando, não tenho uma resposta. Então, mas imagina os trabalhos que tem hoje e os trabalhos que tinha 30 anos atrás. Então, eu não tenho essa resposta porque os trabalhos estão por vir. Mas com certeza vai ter. O ser humano não é insubstituível. Então, até mesmo a inteligência artificial precisa do ser humano para programar ela menos uma vez. E para dar uma manutenção ali no código. Então, Entendi. O que vai mudar vai ser o que ele faz. Agora, como ele faz. E você acha que vai ter trabalho, assim, vamos falar, para as massas, para todo mundo? Ou serão esses trabalhos de tecnologia que serão mantidos? Então, eu acho que as massas vão ter que começar a se capacitar tecnicamente. Então, eu até brinco com o pessoal que programador é o novo pedreiro. Então, porque já tem máquinas que constroem prédios. Impressão 3D de prédio. Sim, é mágico. Eu já vi uns vídeos sinistros. Sim. Então, o que o pessoal da massa... Eu acho que, voltando àquilo que a gente falou sobre ensinar programação para todo mundo. Para criança. Exatamente. Eu acho que começa aí. Então, mudei esse mindset pra pessoa entender como que é e ter uma gama de opções, velho. Se não tem um emprego que você quer, cria. Então, onde que a gente tava, a gente tinha uma dor, não tinha um emprego, não tinha o que sanava, a gente criou e fez, desenvolveu. Enfim, eu não acho que a gente vai conseguir criar tanto trabalho igual a gente tá tirando. Eu acho que não vai ter trabalho pra todo mundo. Eu acho que talvez um caminho que a gente vai seguir é aquele da renda universal básica.
enfim, muita gente tá falando, principalmente na eleição americana que tá vindo ano que vem, que eles estão vindo com a ideia de, tipo assim, vamos dizer, um Bolsa Família para todo mundo. E aí a gente tem a população se mantendo meio que assim. E eu acho que, enfim, talvez, mas enfim, eu sou muito dividido. A gente não tem ideia. A gente tá conversando num negócio que tá aí pra acontecer, vamos supor, 20, 30, talvez mais, talvez menos anos. Mas pelo avanço da tecnologia fica muito difícil de você falar o que vai acontecer. Sim, o pessoal do meio que estuda inovação e tendências tecnológicas fala, gente, você pensar numa coisa e não achar que é loucura, não é tão inovador assim. Exato. Você tem que pensar na coisa e falar, velho, esse cara tá louco. Você tem que chegar no limite. Eu acho que é isso que me interessa na parte offline aqui, antes da gente ligar. A gente tava conversando por que eu comecei o podcast. O que me interessa bastante são essas conversas que estão no limite. A gente não tem resposta. Sim. Porque o que a gente tem resposta é ficar conversando mais do mesmo, sabe? E por isso que eu adorei te receber. E assim, eu sempre adoro receber essas pessoas que têm esse viés de inovação, porque parece que nós estamos sempre ligados em coisas novas. Tipo assim, surge alguma nova notícia, vou ler o que tá acontecendo. Sim, a rotina me cansa, a mesmice me cansa. Então, se me for pra eu fazer uma coisa nova ali sempre, eu não sei pra que eu vou levantar da minha cama. Então, eu gosto de estar à frente de várias coisas, inovando e criando e desconstruindo pra construir. E eu acho que a tendência do mercado é esse. É pegar coisas que existem, melhorar ou substituir uma coisa melhor. Qual que é a sua visão de longo prazo pra você mesmo? O que você quer atingir? Você me pegou de verdade. O que eu quero atingir a longo prazo? Onde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Bom, eu quero ter minha empresa na área de inovação. Então, não sei bem qual que vai ser ou o que ela vai fazer, mas eu quero ter uma empresa e eu não quero ter ela só por ter. Então, eu quero uma empresa que vai impactar a vida de várias pessoas. Então, eu vi sua missão ali. Eu fiz um treinamento de liderança, aí na técnica certificada a gente preenche um termo de missão. Entendi. Então, o que eu preenchi foi, eu vou impactar positivamente a vida de todas as pessoas que passarem pela minha. Então, como que eu posso fazer isso? Inovando, criando. Então, eu quero ter algo nessa linha, de criação, de inovação, de desconstrução e melhoria para as pessoas. Mas não sei bem o quê. E antes de ter minha empresa, eu vou querer melhorar a vida de várias outras empresas, passando e criando processos, criando setores, tecnologias e melhorando onde que eu vou passar. Porque se não for para melhorar, por que eu vou fazer? E construindo seu background, né? Você descobrindo como é que essas empresas funcionam, o que funciona nelas, o que não funciona nelas. Minha vida é um laboratório, igual eu tinha falado aquela hora. Exato. Então, todas as 7 empresas que eu passei, das 7 eu observei muita coisa. De como fazer e do que não fazer. Eu acho que é o que tem pra ensinar a todos os lugares. Todo lugar que você for, você vai saber o que você pode pegar de bom e o que você sabe que você não quer isso pra você. Até no atendimento do restaurante. Então, você vai num restaurante e fala, gostei de ser atendido assim, nossa forma. Se eu for ter um restaurante, eu não vou abrir dessa forma. Mas você não vai abrir um restaurante, mas eu gosto de ficar pensando nisso. De processos de... Eu também. Eu fazia isso desde criança. Eu via um restaurante, tinha alguma coisa, eu pensava assim, podia ter um botão aqui que eu fazia um pedido, alguma coisa assim. Sim. Mas que a gente não vai abrir, não vai Exato. fazer, mas a gente pode dar uma ideia. É um exercício meio cognitivo, né? Então, aí que a gente começa a exercer a criatividade, pra quem não é criativo, começar a aprender a ser criativo. É tipo, vai na padaria, vai lá, o que você tá gostando da padaria? Anota, o que você melhoraria se você pudesse? Então, começando a melhorar, pensar no básico mesmo, você começa a exercer sua criatividade e trabalhar no processo criativo. Eu te perguntei se você se considerava criativo e você falou que sim. Você acredita que você nasceu criativo ou você desenvolveu essa criatividade? Eu acho que eu desenvolvi. Eu acho que eu nasci um pouco, não era de todo fechado, mas pelo que eu era e pelo que eu sei que eu sou muito mais hoje. Eu sei que eu sou isso graças à prática, graças a esses joguinhos, graças a minha... o cansar da mesmice. Então, minha falta de aguentar ficar parado. Então, eu gosto sempre de inovar e trazer coisas novas. Essa meio hiperatividade criativa. Sim, né? eu sou hiperativo, então eu levo minha hiperatividade pro lado da criação. Então, eu não gosto de processos. Eu gosto de processos... Olha que contraditório. Eu gosto de processos bem desenhados, mas não engessados. Então, eu gosto que tem processo, eu preciso de organização para eu conseguir trabalhar. Mas não... Complicado. Sim, mas ele não pode Entendi. ser fixo, não pode ser uma coisa que eu tenho que fazer ele sempre. Eu tenho que ter a liberdade de mudar alguma coisa quando eu sentir a necessidade para entregar um resultado melhor. É uma linha bem tênue, né? Entre esses processos bem desenhados e o processo engessado. Sim.
qual que é o padrão que você vê nas estruturas que tem esse processo engessado? Esse processo bem desenhado e não engessado? Ou seja, o que que eles fazem que as empresas que têm um processo engessado não fazem? É cultura. Então, menos controle e mais dedicação. Então, o funcionário ele é menos controlado, mas ele tem mais dedicação no que faz. Então, se o funcionário está dedicado, está empenhado em entregar aquilo, ele vai entregar independente do que for. Tem um processo, tem uma estrutura que ele precisa seguir para entregar o resultado. Agora, como que ele vai fazer isso? A empresa não está muito ligando para isso, desde que ele entregue. Então, é menos controle e mais compromisso. Uhum. E sabe uma coisa que, dentro do Cotemig Startups, falando sobre cultura, vocês devem falar o tempo inteiro sobre isso. E é uma dificuldade que eu vejo de comunicar esse processo, porque eu acho que não é um processo simples. O processo de criação de cultura. Acho que não é nada simples, não existe regra, acho que é o tipo de coisa que você não lê em livro. Eu acho que é, tipo assim, meio que cada caso é um caso, para você criar processos de cultura. O que você enxerga como meio que padrão, assim, por baixo desse processo de criação da cultura? O que é o mais importante quando você está criando uma cultura de uma empresa? Eu acho que é conseguir transmitir a paixão. Eu sou uma pessoa que é muito de paixão. Uhum. Então, E aí é o papel do líder, né, de sim, transmitir isso. sim, é de mostrar aqui a empresa veio e por que ela faz aquilo. Então, a partir do momento que você entende por que essa empresa existe, a empresa que trabalha existe, você fala, velho, nossa, que incrível que eu tô fazendo. E te gera uma motivação, te gera um engajamento. Então, é muito o papel do líder também. Uhum. Então, eu acho que o principal papel do líder não é mandar. Não, acho que nunca foi, na verdade, mandar. Mas é engajar dessa forma. Mostrar, velho, olha que trabalho incrível que você faz entregando este resultado. Então, é valorizar as qualidades da pessoa. Porque quanto mais você... então, eu gosto muito dessa parte de gestão. Na parte de gestão de pessoas. Uhum. Você tem uma pessoa, todo mundo tem N habilidades. Vamos pôr, não é, mas vamos supor que cada um seja limitado a 10 habilidades. Você não vai ser bom igualmente em todas. Sim. Sim. Então, você vai pegar as que você identificou que você é melhor e ir especializando naquilo. Então, quanto mais especializado você tiver na habilidade, quanto mais estudado e dedicado você for naquilo, melhor você vai fazer. Logo, se você é melhor naquilo, você tem mais paixão. Porque eu não consigo ver uma pessoa que não tem paixão por algo ser tão bom quanto alguém que tem paixão. Eu acho que a paixão supera o talento natural. Entendi. A paixão é o responsável por fazer você crescer, né? É o que tá te movendo Então, pra pelo menos frente. o caso do Eugênio é isso. Aham. Então, igual eu nunca fui um excelente aluno, nunca fui muito estudioso, só que eu só, modéstia à parte, entrego resultados fodas. Por quê? Porque eu amo tudo que eu faço. Eu vou de corpo e alma e faço acontecer. Eu Entendi. não tô ali pra bater ponto e ganhar dinheiro. Entendi. Eu tô pra entregar um resultado incrível. Putz, e como que você... Eu acho isso fascinante. Primeiramente, parabéns, porque eu acho que isso, paixão, ser apaixonado pelo que faz, é essencial. E o que eu acho mais fascinante que isso, você acha que é mais fácil você criar uma empresa do zero, uma cultura boa, ou é mudar uma empresa que já tem uma cultura engessada e tornar ela uma cultura inovadora? Criar do zero. Muito mais fácil, sem dúvida. Porque se a empresa já tem gesso, é igual quando você quebra o braço, você põe um gesso. Qual o braço, se for começar a treinar, você tirou o gesso. Você quer ganhar mais flexibilidade. Qual que vai ganhar mais flexibilidade? Braço normal ou engessado, né? Sim. Uhum. Então já tem um estado natural. Então o estado natural é mais fácil de mudar do que um estado engessado. Então, assim, pelo menos a experiência que eu tive, foi isso. Entendi. E o que no Cotemig Startups vocês costumam receber empresas que estão em estágio inicial, né? Certo? Na verdade, a maioria dos nossos participantes estão na fase da ideia. Não tem nem empresa, não tem nada, é ideia. É pré-aceleração, né? É pré-aceleração. Perfeito. Então aí fica muito mais fácil você conversar sobre cultura. A cultura tá ali rolando organicamente ainda, né? Sim. Depois que você tem esse processo de pré-aceleração, como que você faz pra garantir que a cultura vai se manter à medida que você for crescendo? Então, vou usar o caso da Nunconte, que é uma empresa que tem uma cultura muito forte. Uhum. Então, todo mundo lá é muito parecido. Por quê? Porque foi muito muito orgânico. Eu acho que a cultura tem que ser orgânica. Então, os primeiros funcionários pareciam muito com os donos. Então, quem eles contrataram para trabalhar com os primeiros, pareciam muito com eles. Então, tem uma cultura, tem um mindset ali que já é da empresa. Então, uma pessoa que pode ser um puto... Igual o pessoal fala, você vai ser contratado pelos seus hard skills e ser demitido pelas softs. É isso. Então, você tecnicamente é muito bom, mas se não tiver o mindset da empresa,
não é que você vai ser demitido, mas você vai querer ir embora. Você não vai se sentir pertencente ao lugar. E o sentimento de pertencer a algo que faz a pessoa apaixonar por algo. Você não é apaixonado por uma coisa que você não se pertence. Ninguém é, né? Ninguém. Então, Ninguém é. se você não estiver se sentindo pertencente àquele lugar, fica mais difícil. Então, acho que a cultura é muito mais isso. Obviamente, tem como trabalhar itens da cultura para a pessoa adquirir, mas eu acho que a essência da cultura não é adquirida. Eu acho que a pessoa já tem que ter, nem que seja um mínimo ali, tipo assim, um resquício para crescer aquilo. Mas do zero, se a pessoa nunca teve, eu acho mais pode ter, pode criar, pode desenvolver aquilo. Eu acredito que todas as habilidades são desenvolvíveis. Então, todas. Eu não acho que... Tem gente que nasce com um dom, mas tem gente que batalha até fazer. Então, eu acredito muito nisso. Que a gente pode ser capaz de aprender e fazer qualquer coisa. Então, mas é muito mais fácil se a pessoa já tiver. Então, se a pessoa não tiver a resiliência de se adequando, porque ela não vai conseguir mudar a cultura da empresa inteira. Alguma coisa ou outra pode até conseguir. Mas se ela não tiver resiliência de se adequando, entender no meio que ela tá mudando, ela não vai querer continuar na empresa. Você é um jovem muito promissor, só pelo jeito que você fala, a maneira como você se comunica. Qual que você acha que é o soft skill, assim, a característica sua que você acredita que foi o maior diferencial pra você até hoje? Minha? Difícil também. É difícil. Bom, eu acho que é entender o lado do outro. Então, por mais que eu seja uma pessoa, às vezes, um pouquinho ríspida, dependendo da situação, eu sou muito direto. Então, às vezes, isso eu melhorei 100% desde quando, enfim, desde quando eu comecei a atuar com mais contato com o público. Mas eu consigo muito compreender o que o outro tá pensando. Então, eu consigo compreender o que o outro tá pensando, eu consigo me colocar no lugar do outro. Me colocar no lugar do outro não é só, tipo, o que o Gabriel faria. É o que eu faria se eu estivesse no lugar do Gabriel com esse histórico. Eu acho que essa que é a verdadeira empatia. É você não só se colocar no lugar atual, mas... Pegar toda a bagagem. Exatamente. Pegar toda a bagagem. Então Fascinante. eu acho que uma coisa que me ajudou muito é isso. É entender o que o outro precisava e como que eu podia ajudar. Perfeito, perfeito. Eugênio, agora que a gente já tá finalizando esse bate-papo, eu queria saber de você, eu já te perguntei sobre o seu propósito. Eu queria saber de você, o que você gostaria de deixar como legado? O que você gostaria de deixar no mundo para as pessoas? Por mais que não esteja vinculado a mim, não é uma coisa que eu nunca fiz muita questão, essa questão de nome, mas eu queria partir para a próxima aí, sabendo que eu dei o meu melhor e todo mundo que passou por mim, eu consegui melhorar a vida de alguma forma. Entendi. Então é realmente melhorar as pessoas. A gente brinca, não brinca assim, né? Brinca falando sério, que todos os sonhos são possíveis, basta a pessoa fazer acontecer. Então eu quero ser esse catalisador, esse potencializador de pessoas para as pessoas atingirem o potencial máximo dela e realizar seus sonhos. Cara, um grande prazer em conhecê-lo, parabéns, você fala muito bem, você se comunica muito bem, você está envolvido em projetos fascinantes, então parabéns, ótimo te receber. Obrigado pelo convite também e precisando para outro tema, é só chamar. Beleza.